pessoal. Vamos lá. Chamando o povo. Vamos lá, galera. Eita, tá caindo. Tá dando pra ouvir direitinho, pessoal? Boa noite, quem tá entrando. Você que tá entrando, você pode aí clicar no aviãozinho que tá do lado e convidar os seus amigos. Pode ser? Já já nós vamos falar de um tema bem bacana. Vou já chamar aqui, solicitar a presença, né, da Karina Moura, que é a nossa convidada. Boa noite, Léo. Vai convidando aí a galera de Parnaíba. Já já te chamo, Karina. Tô só terminando de enviar os convites. Chama o povo, Léo. Boa noite, Tice. Obrigada, amiga, pela presença. Eu nunca sei pronunciar o nome dele, mas vamos lá. Michael, Maicon. Obrigado pela presença também. Permanece aí, cara. Chama o pessoal também, os meninos. O assunto hoje é pancada, tá? Inclusive, se você tiver dúvida sobre o assunto, e o que a gente for comentando aqui, falando, vocês podem ir na caixinha de perguntas, tá bom? Fazerem as perguntas. Eu não sei se eu vou saber responder essas perguntas, mas talvez a Karina saiba, porque ela é, né, a nossa especialista da noite. Mas também, se ela também não souber, não tem pecado nenhum, a gente procura saber e aí a gente te dá uma resposta apropriada, tá bom? Vou pedir um favor para quem já está entrando. Tem um aviãozinho, né, que é o de compartilhar. Envia para os teus amigos, tá? E também tem o coraçãozinho para curtir. Vai clicando aí, ó, que quanto mais você clicar, mais visualizações nós vamos ter, tá bom? E assim, o que foi que eu decidi, né, fazer durante esse período, né? Nós estamos passando pela crise que o Brasil está, eu acho que ninguém conseguiu escapar disso, de maneira nenhuma. Por quê? Porque é tanta luz no rosto que eu tô ceguinha, mas porque a gente resolveu, de fato, né, devido a toda essa situação, muitos trabalhar em casa, né, e muitos estão em casa, e eu pude perceber, né, trabalhando em casa, pude perceber o nosso desgaste, né, não só físico, como também mental.
E eu resolvi compartilhar, né, com os meus amigos, né, designers principalmente. Alguns são alunos também que fazem curso comigo, participam das minhas palestras, enfim, na área de design. E então eu resolvi, né, trazer esse assunto, porque eu comecei a sentir muitas dores. Na verdade, eu já sentia, nunca fui omissa a isso, né, mas em relação a dores maiores. Por quê? Porque a gente está em casa, a gente não está numa cadeira adequada, a gente não está num conforto, talvez, né, porque a gente está numa mesa desapropriada, enfim. E para não ser diferente também, a gente acaba, né, se desgastando muito mais mentalmente. Então eu resolvi trazer dois assuntos, né, que eu acho que para qualquer pessoa, né, é interessante. É a gente poder, tô me ligando nessa hora, é a gente poder fazer o quê? Né? É trabalhar mais isso, né? Não ficar tão preocupado, não ter tanto desgaste mental, desgaste físico, né? Inclusive fiz enquetes, mas enfim, fiz um convite para a Karina Moura, para que nós pudéssemos falar sobre ergonomia, né? O que a ergonomia tem a ver, e vocês vão entender o quanto isso tem a ver. E também convidei uma amiga, né, também que é psicóloga, né, para a gente falar sobre saúde mental. Né? São dois assuntos que eu, por experiência própria, quem já me conhece aqui, quem já assiste minhas aulas sabe que eu falo de experiências, então, por experiência própria, tive, né, essas preocupações com a minha saúde mental e a saúde física, né? Momento de descansar, enfim. Mas hoje em específico, nós vamos estar falando com Karina Moura, né, que é fisioterapeuta do trabalho, né, e ergonomista, diretora da CM Saúde Corporativa e Ergonomia, e ela atua na área da saúde do trabalhador, né, e ergonomia, com palestras, treinamentos e mentorias. Eu vou estar aqui convidando ela, porque nós vamos falar principalmente para a galera, né, que tá... Galera, deixa eu ver aqui, eu enviei já o convite, Karina. Ai, não. Tá me ouvindo, né? Não. Instagram e coisa. Agora. Agora sim. Vou tirar o microfone. Deixa eu só aumentar aqui. Vou só fechar a porta para abafar um pouquinho o barulho. Tá? Beleza, eu continuo aqui. E aí, galera, a ergonomia, ela é um ramo, né, interdisciplinar. Karina, se eu estiver errada, vai corrigir. Interdisciplinar, né, da ciência. E até onde eu pesquisei sobre o assunto, porque é o seguinte, a ergonomia, o designer, né, o profissional, ele tem que estudar essa área, né, na verdade. Então, a ergonomia faz parte do nosso ramo profissional, né? Inclusive, por exemplo, a ideia da questão da cadeira, né, é o designer também, né? É o designer que vai ali projetar e tudo, e aí entra nessa questão. Eu estive pesquisando, me corrige, Karina, tá bom? Só para a gente fazer essa... Existem 3 ou mais campos na ergonomia, né? Que é a cognitiva, a física e a organizacional. E a ambiental. Pronto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas, como eu já disse para vocês, se vocês quiserem que eu fale de ergonomia no design, projetar e fazer tudo, eu consigo falar muito bem. Mas o assunto mesmo, do que a gente vai falar aí, e aí a nossa coluna, como é que tá, né? A enquete que eu fiz das cadeiras deu bom resultado, né? Um testemunho, inclusive, que eu já compartilhei com a Karina, que valeu muito a pena, né, a gente comentar. E aí, Karina, eu deixo você, já falei aqui um pouquinho do teu currículo, mas eu deixo você se apresentar a sua empresa, se quiser, fique à vontade, e falar um pouquinho, e começando já aí falando o que é ergonomia. Tá. Então, boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir?
Eu estou. Ótimo. Então, boa noite a todos, né? Boa noite às pessoas que entraram aqui, Daniel, Paulo, a Natália, que eu consegui visualizar aqui, os meus conhecidos e também os seus, né, que estão entrando pelo seu perfil. Bom, me chamo Karina Moura, sou fisioterapeuta, me formei no CEUT, né? Uma instituição que muita gente conheceu, mas que hoje não é mais CEUT, né? Agora esqueci o nome da nova instituição, Estácio, que é Estácio CEUT. Estácio. Me formei em 2013.2, há um tempinho lá atrás. Sou atuante na área de saúde do trabalhador, né? E ergonomista, tá? Atualmente eu tenho uma empresa na área de saúde do trabalhador e ergonomia, sou diretora, né, nessa empresa, prestamos mentoria, palestras, treinamentos, atendimentos em todas as áreas da fisioterapia na questão de saúde do trabalhador, né? E também na área de ergonomia e também tem um campo multiprofissional que a gente atua, que é o pessoal da psicologia e da fonoaudiologia que a gente tem em contato, né? Eu não atuo com isso, mas eu tenho parceiros, amigos que atuam comigo, tá? Porque a gente sabe que a equipe multiprofissional é extremamente importante. Mais uma vez, boa noite aos que estão entrando. E assim, falar um pouco sobre o que é ergonomia, né? A ergonomia basicamente é a adaptação do trabalho ao homem. E infelizmente o que a gente vê atualmente, né, nas empresas, em algumas situações, principalmente agora no home office. Boa noite, Rubens, colegas aí entrando, desculpa. O que a gente vê atualmente é o contrário. É nós, enquanto trabalhadores, nos adaptando às condições que nos são colocadas, né? Por exemplo, né, nós estávamos em cada um na sua empresa, cada um trabalhando no seu local, exceto as pessoas que já trabalhavam em home office. E atualmente todo mundo foi jogado, né? Ano passado foi jogado assim, buf, volte para casa. E nem todas as empresas, nem todos os lugares, né, entendiam que precisava realmente de um posto de trabalho, de um local que fosse adaptado para você executar seus trabalhos. Então, meio que todo mundo se adaptou ao posto de trabalho, né? Se adaptou ao mobiliário, aos seus equipamentos, e não o contrário, né? A gente tem que adaptar as nossas condições, ou os mobiliários às nossas condições, e não o contrário. Não a gente tem que se adaptar àquilo. Por quê? Porque se você, né, pega uma mesa da cozinha para sentar, para trabalhar, pega uma cadeira da cozinha, se você observar as estruturas, são alturas que não são reguláveis, são cadeiras que não são confortáveis. Por quê? Porque aquelas cadeiras elas foram desenvolvidas, aquela mesa, para situações em pouco período, ou seja, em curto período, é para você almoçar, para você jantar, fazer uma refeição. Não é para você executar um trabalho. Então, quando a gente fala a questão do design, né? Na hora que você olha o design, você já entende que aquela estrutura, aquele mobiliário é para coisa. Não, é a mesa da sala. Aqui é um sofá. Aqui é uma mesa que a gente usa para estudar. Então, você quando olha, né, visualmente o design, você já enxerga que aquilo ali é designado para aquela função, para aquela atividade em específico. Então, nós fomos jogados dentro do nosso home office, que foi dentro de casa, e a ergonomia, como você pontuou, ela não é somente a física, né? Ela tem outros aspectos que influenciam. Aspectos cognitivos, psicocognitivos, aspectos ambientais, aspectos organizacionais e aspectos físicos. E tudo isso está influenciando dentro do home office, né? Por quê? Porque dentro da casa você não tem, às vezes, um ar-condicionado, né? Que você pode fazer esse controle do ambiente, principalmente no Piauí, que é um ambiente muito quente, né? Então, acaba que você não tem esse controle. E até, às vezes, você pode até ter, né, um ar-condicionado e tal. No entanto, você não tem aquele amparato da empresa que você tá para pagar sua conta de energia. Então, você não usa. Então, às vezes, você fica num local totalmente desconfortável. Né? A luminosidade, né? O local em que seu posto de trabalho foi posicionado, né? Às vezes diz, vamos colocar aqui num local em que a luminosidade não incida, né? Não faça incidência na tela do seu computador. Mas será que essa pessoa que está dentro desse home office, ela tem como mudar? Exemplo, nós temos inúmeros colaboradores, trabalhadores que estão aí em casas que são chamadas kitnets, que já tem uma estrutura física específica e que às vezes nem janela tem. Então, como é que eu vou explicar para ele que ele precisa de uma luminosidade natural, que ele precisa de uma ventilação melhor, né? De uma climatização melhor? Então, entra a questão ambiental aí. Quando a gente fala das questões organizacionais, é que na empresa a gente bate ponto, né? A gente chega, bate o ponto, a gente tem aquelas metas a cumprir, bate o ponto para o almoço, tem horários específicos para as demandas do dia.
Quando a gente chega em casa, a gente não tem, a gente está no conforto do nosso lar. Então, meio que você acorda de manhã e sai com a roupa do pijama e vai trabalhar. Às vezes você não tem hora específica. Tô te cortando, entrou um Thiago. Meu marido. Boa noite. É meu esposo. Boa noite. Só não... Boa noite, amor. Então, assim, você acaba que não tem um horário específico. Às vezes você tinha o costume na empresa de almoçar meio-dia porque era horário de bater o ponto. E agora você está almoçando, sei lá, 2, 3 horas da tarde porque você não vê o tempo passar, né? Ou também pelos fatores de que você não tira pausas, né? Pessoas que estão na sua casa que influenciam nessa questão cognitiva, né? Você divide a casa com outras pessoas. E quando a gente passa para o físico, a gente entra a questão das posturas e dos mobiliários e dos equipamentos. Então, você meio que pega o que você tem em casa, adapta aquele posto de trabalho, aquele local, para você estar executando o seu trabalho. Então, você leva um notebook do trabalho para casa. Você vai lá, não usa um teclado independente, você não usa um mouse independente, você usa aquele notebook do jeito que ele é. Só que a gente sabe, nem todo mundo sabe, na verdade, né? Que quando você usa um notebook para trabalho, você não pode usar só o notebook para trabalho. Você precisa fazer toda uma adaptação para que ele possa estar adaptado, vamos dizer assim, às suas características psicofisiológicas, né? Características físicas. Então, se for um computador, ele já vem o monitor, né? O desktop, vem o teclado, vem o mouse, todo bonitinho, não é isso? E quando a gente tem um notebook, que é o que a maioria das pessoas atualmente estão comprando por conta da facilidade de deslocamento com esse equipamento, você compra, ele vem com a tela já acoplada ali no teclado e o mouse já acoplado ali próximo do mouse. E aí o que acontece? Deixa eu só ajeitar aqui que o meu suporte está caindo. Só um minuto. Peraí. Fica à vontade. Ai, não vai inventar de cair uma hora dessa? Não, espera. Pronto. Então, o que acontece? Vamos imaginar a seguinte situação, que agora tu tá aí na frente de um computador, de um notebook. E aí, tu tá sentado na mesa. Como é que tu vai fazer? Faz mais ou menos essa movimentação aqui. Deixa eu tentar mostrar. Então, o notebook tá aqui na frente, então você usa ó, o braço, como fica, ó, o cotovelo, ó, o ombro. Então, você digita e, ao mesmo tempo, você usa aqui o mouse, ó. Você digita e usa aqui o mouse. E dependendo da distância que você coloca esse notebook, você vai inclinando o corpo junto. Então, isso acarreta uma postura inadequada por longos períodos, né? Então, a gente tem que ver todos esses aspectos da ergonomia sobre as questões de home office, porque isso impacta em saúde física, em saúde mental, impacta na produtividade, impacta na questão de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, dentre outras coisas que impactam, né? E aí, nós, né, não sabemos botar freios, né, no quesito do trabalho, porque quando você tem demanda, você quer continuar e quer terminar e quer concluir, né? Surge mais demandas também, porque você está no conforto do lar, né? Aquele falso conforto de você estar ali em casa. Então, você não tem coisa para fazer. Não pode sair de casa. Então, o que você vai fazer é trabalhar. Então, seu hobby está sendo trabalhar. Então, muitas pessoas estão passando 12 horas na frente do computador, sendo que antes trabalhavam 8 horas, com as pausas e tudo mais, trabalhava 7, 8 horas. Então, é um aumento de carga horária de trabalho muito grande, que vai acarretar principalmente essas questões físicas, cognitivas e também organizacionais, né? Muita gente diz, eu estou muito mais produtiva agora que eu estou trabalhando em home office. Para algumas pessoas, sim, mas para outras, não. Por quê? Porque tem vários outros fatores que influenciam nisso. E também entender o que é a produtividade, né? Porque tem muita gente que acredita que a produtividade é você trabalhar 12 horas por dia. E nem sempre é, porque às vezes você trabalha 4 horas e é mais assertivo e mais produtivo do que passar 12 horas trabalhando. Então, assim, tem essa questão que as pessoas pontuam muito sobre produtividade, sobre tô trabalhando mais e tal, e tal, e tal. E também tem o outro lado de pessoas que estão pontuando que estão mais cansados, mais estressados. E principalmente o papel mulher e mãe, né? Por quê? Porque a mãe, ela assume, querendo ou não, outros papéis. É a mãe, é a pessoa do lar, é a pessoa que cuida, é a pessoa que organiza. Então, meio que assume vários papéis num único lugar, né? E esses vários papéis num único lugar sobrecarregam.
E aí meio que é uma postura ruim aqui segurando o menino, é uma postura ruim ali fazendo a comida, é uma postura ruim ali limpando a casa, é uma postura ruim ali por longos períodos na frente do computador. Então, tem todos esses aspectos. Boa noite, Dai. E é até engraçado porque boa noite a Dani que entrou, Daiane, é Daitanã. e outras pessoas que já passaram por aqui, não dá para me voltar para ver. Mas boa noite, sejam bem-vindos, tá bom? Pessoal, assim, Karina, eu vi até um story seu falando, né, em relação à questão do telefone, né, que eu achei bem interessante, porque realmente é uma postura da gente atender o telefone assim, né? Eu vi, já que você está comentando nisso, eu vi o quanto isso, muitas das vezes as pessoas nem percebem. Sim. Né, em relação a esse comportamento que a gente tem ao atender o telefone, por quê? Porque às vezes a gente está aqui, né, e a pessoa quer conversar comigo e está aqui, e às vezes acaba trazendo algumas sequelas, né? Sim, sobre essa questão do telefone, ela acontece muito quando as pessoas usam durante o trabalho. Por exemplo, tem que receber uma ligação de um outro setor, de um chefe, ou entrar em contato com outro colega de trabalho. E aí você quer atender o telefone e você tem que fazer anotações ao mesmo tempo. Então acaba que a pessoa fica aqui com o telefone, né? E fazer essa postura, né? O vício postural, como a Daiane está falando. Boa noite, Gerdane. Então, assim, ela fica nessa posição aqui. Então, com isso, geram os chamados vícios posturais. Esses vícios posturais são desnecessários. Às vezes é porque a pessoa já adota isso há muito tempo ou por desconhecimento de outras ferramentas que ela pode estar usando que possa estar minimizando isso. Exemplo, se a pessoa vai fazer uma digitação, precisa atender o telefone e anexar algum dado em algum sistema, ela pode usar um headset Bluetooth, ela pode usar um fone de ouvido, porque são coisas pontuais, né? Pode botar no Viva Voz. Então, tem vários outros pontos que a pessoa pode estar substituindo para não adequar essa posição, essa postura, né? Porque gera uma tensão aqui muito grande nessa região, nessa musculatura que fica nessa região aqui. Então, é necessário, é desnecessário e pode ser evitado e ser substituído por outras coisas. Pronto, Karina, eu vi, né, a gente falando em relação às cadeiras, né? Eu sempre fui cismada com isso. Por quê? Porque eu sou portadora de hérnia de disco, né? Sim. Eu tenho aí, tenho umas 4, Nossa. né? Tanto lombar como cervical, né? A cervical eu descobri mais cedo. Então, tipo, eu fico muito tempo aqui, né? A minha postura, ela já não é ereta, né? Então, eu já fico já com mais deficiência aí nesse sentido. Não sei os termos técnicos aí que se usa, mas eu fico mais nesse sentido, né? Mas, então, para mim, né, uma das coisas que eu sempre faço nos empregos que a gente vai trabalhar em outros locais é a questão da cadeira. Mesmo que não seja, mesmo que não tenha uma certinha e tal, mas eu quero que amenize menos a dor, né? Então, eu sempre me preocupo com isso. É a única exigência, né? Não é nem salarial, é mais a cadeira do que, né? Para ter um bom estar e tudo mais. E aí, Karina, pensando nisso, como eu te falei, particularmente, e falei aqui no início da live, é uma questão que eu acho que está em todos que estão dentro do mercado de trabalho. A questão realmente, né? Da postura, do sentar. Eu, às vezes, muito me pego, né? Em relação a isso, porque eu sinto muitas dores, e não são poucas, né? As minhas dores, elas são bem crônicas mesmo. Vai chegar um momento mesmo que eu tenho dificuldade para caminhar. Claro, eu tenho o meu caso específico, né? Então, eu fiz uma experiência, na verdade foi uma observação. Eu fui para casa de uma amiga, fazer um trabalho em São Luís, e passei 15 dias lá. Cheguei lá, a cadeira do pai dela, né? Que eu chamo carinhosamente de tio, ele é bem baixinha. E eu achei estranho. Não, deve ser porque ele é baixinho, né? Ele senta aqui, as perninhas dele devem ser curtas, ou alguma coisa do tipo. E aí, a minha, ela já é uma altura já maior, até porque eu sou alta, né? Mas eu não sei se isso influencia também. Mas eu achei interessante. E eu sentei, né? E que quando eu sentei, que eu passei esses 15 dias lá, eu senti uma diminuída. Uhum.
Eu não sei se foi de fato, isso veio já à tona depois dessa live aqui, né? Se foi de fato a questão da cadeira. Mas a experiência foi. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi descer a minha cadeira. Porque eu usava ela no topo. Porque na minha cabeça era o quê? Era eu aqui, por ter as pernas longas, né? Então, eu estava numa altura maior. E a mesa, ela já é um pouco mais baixa, ou seja, alturas totalmente diferenciadas. Então, eu ficava muito tempo aqui, ó. Sim. E as dores eram justamente aqui, né? Cervical, que a ponto de chegar mesmo a adormecer os meus braços. Quem me conhece de pertinho sabe o quanto a minha situação com a coluna e com as hérnias é um pouquinho delicada. Mas é uma dor assim, horrível, intensa, que eu tenho que sair desesperadamente de onde eu estou, sentada ou não, e fazer alguma outra coisa. Então, assim, a cadeira, eu vejo que na verdade, é uma obrigação de cada empresa, sabe? Ter esse cuidado com o trabalhador. O que não acontece tanto, né? Mas eu até coloquei aquelas opções lá nos stories. Não sei se está lembrada, por imagem, quais são as opções, né? A minha, que eu uso aqui é a A, tá? A opção A. Tem a opção B, né? Que é aquela mais de escritório mesmo, aquela mais popular. Tem uma pretinha, eu não sei se vai dar para me mostrar aqui, que eu acho que o pessoal que está aí, né, na live, está boiando. Mas vou tentar... E a última era gamer. Isso, ó, pessoal. Foram essas opções, né, que eu perguntei às pessoas que seguem aqui o House Design, qual dessas cadeiras elas utilizavam. E algumas, por questões de estética, utilizam a game. Né? Não foi só o rapaz que compartilhou o depoimento dele, mas outras pessoas também chegaram a dizer que é por estética, né, por achar que é adequado. A A é a que eu uso, Karina, certo. E a B foi também mais ou menos, mas a campeã aí foi a C. Né? Eu não sei popular, se... Exatamente. E aí, fica com você, né? Aí o próximo comentário em relação a essas cadeiras, porque realmente é muito ruim. E principalmente, Karina, eu queria que tu pudesse comentar, se for possível, porque, tipo assim, tem também a questão da altura da pessoa, né? Sim. E isso, para mim, eu sou alta, tanto de perna como de tronco, né? Sim. E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho. Bom, vamos lá. Influencia muito, sim, né? A antropometria. Cada pessoa ela tem uma característica física diferente, né? Tem um tamanho diferente, uma constituição física diferente, constituições psíquicas diferentes, ou seja, cada um de nós tem esse conjunto diferente, né? Então, voltando lá para os princípios básicos da ergonomia, né? Adaptação às condições psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, nesse sentido, a ergonomia ela visa conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente. Então, quando a gente vê isso, né, você fala assim, o conforto. Né? A primeira das coisas que a gente deve visar também é o conforto. Então, quando você me pontuou a respeito das suas dores, né, a gente tem que entender que quando uma situação ela já está instalada, ou seja, uma patologia já se encontra, né, não é mudando somente, né, a cadeira, o mobiliário, as coisas, que isso vai sanar, né? É necessário, até na hora que você estava falando, tinha um fisioterapeuta muito bom aí em Teresina, que é o Dr. Marcos Vinícius, eu não sei se ele ainda está, mas ele é muito bom nessa área também de avaliação, como tem vários outros. Então, assim, não adianta você fazer a modificação de mobiliário, de equipamento, se você não trata, se você não cuida isso, né? Não trata isso com o fisioterapeuta, né? Fazer uma avaliação para saber o que está ocasionando para você minimizar. E aí tem a fisioterapia e tem os métodos convencionais, que é medicação e enfim. Quando a gente passa agora para a parte da ergonomia, né, a gente faz essa avaliação para prevenir que essa situação se agrave mais, né, porque pode ser que a causa, né, não posso afirmar, porque pode ser que a causa possa ser desenvolvida por conta dessa questão do trabalho, né, porque assim, eu não posso chegar a afirmar que é porque eu não avaliei profundamente o seu caso. Mas a gente faz isso para evitar que essa situação se agrave, né? E para prevenir
que isso aconteça com alguém, né? No seu caso, seria para a gente evitar que essa patologia, essas dores e desconfortos que você tem, né, pare de ocasionar. E aí você fazendo em conjunto com o tratamento, seria perfeito, seria magnífico. Então, quando a gente fala de imobiliária, a gente não pode só pontuar a cadeira, né? Eu falei lá no Instagram da cadeira, do modelo de cadeira, porque é uma coisa que as pessoas têm mais dúvidas. E aí, quando você me falou que a sua cadeira fica lá no topo, porque você é alta, e você fica com essa posição aqui para baixo, então, consequentemente, sua mesa está baixa. Por quê? A cadeira, ela tem que ter características que ela se adapte também, ela se, vamos dizer assim, ser um conjunto, né? A gente tem que pensar num conjunto. Se você usa um computador, você tem que adaptar aquele computador de um jeito que fica adaptado para você. Se você usa um notebook, exemplo, né? Se você tem 1 metro e, sei lá, você tem 1 metro e quanto? 72. 1,72 m, né? Com certeza, quando você senta, você é alta. Então, isso a gente tem que mudar esse campo de visão dessa tela desse computador para você. Ele não pode estar o notebook só em cima da mesa. Ele tem que ter ou um ajuste, né? Um suporte desse notebook que ajuste essa altura para que o nível dos seus olhos fique lá na borda superior da tela do computador. E o que acontece? Muitas vezes a gente compra o notebook, coloca o notebook na mesa e a gente deixa ele naquela mesma altura da mesa ali, a gente não bota nada. Então, já para você, o campo visual muda. Imagina, tá aqui, o teu computador tá aqui. Então, o campo visual vai mudar. Então, vai fazer a movimentação o quê? De cabeça e de pescoço. Então, isso já muda. Se ele tivesse um ajuste, eu já ficaria na posição neutra. Não precisaria ficar fazendo essa movimentação. E aí você consegue visualizar todo o campo que está na tela do computador, tá? Só fazendo a movimentação ocular. Quando a gente vai para o teclado, eu tô te explicando dessa forma para a gente poder chegar até a cadeira, né? Que eu sempre venho da mesa para a cadeira para a pessoa entender. Então, quando a gente vem para o teclado, já que você botou um ajuste, ele vai ficar alto. Se ele está alto, eu não vou conseguir alcançar, porque senão eu vou jogar meu corpo todo para frente, né? Então, você precisa de um teclado à parte, que a gente chama de teclado independente. E esse teclado independente, o que acontece é que muitas pessoas acham que o teclado ele tem que estar colado na tela do computador. Já cansei de ver isso. As pessoas acham que... Eu disse, gente, esse teclado tem Bluetooth, ou esse teclado aqui tem um cabo, não precisa estar em cima da tela, ele vai funcionar se eu estiver distante. Porque quanto mais distante eu estiver daquilo que eu vou precisar digitar, mais eu vou levar meu corpo para frente. Compreende o raciocínio comigo? Então, o que eu preciso ter ali na minha frente é a tela. O teclado e o mouse, ele tem que ser independente. E ele tem que estar mais próximo de mim na postura que eu estou sentada. Porque quanto mais distante ele estiver, o teclado e mouse, mais eu vou ter que fazer movimentações. Por quê? A tela a gente não mexe, a gente só olha. O que a gente usa é digitar e usar o mouse. Então, quanto mais próximo ele estiver da mesa, melhor. Então, se for notebook, a gente precisa de um suporte para notebook. Se você não tem como ter um suporte, a gente pode fazer a adaptação com livros, né? Aquele maço assim de chamex que a gente usa para subir e essa altura ficar nesse nível que eu te falei, tá? O teclado, ele tem que vir mais para a borda da mesa, tá? E o mouse do ladinho ali do teclado. Para quê? Para que eu não precise fazer essa movimentação mais distante e fazendo movimentações com alcances do meu corpo que são desnecessários e que adotam posturas ruins que podem gerar dores posteriormente, né? Então, quando a gente tem computador, ele já vem desse jeito, né? Já vem o monitor, o teclado e o mouse. Aí, outro ponto também é o tamanho que a gente usa dessa mesa, a altura dessa mesa e o espaço que tem embaixo dela, né? A mesa, a gente pode usar ela com várias constituições. O ideal é que ela tenha uma altura de mais ou menos 75 centímetros, que é a média, né, de altura. Só que a gente sabe que nem todo mundo tem como mensurar, nem todo mundo tem como usar, né, comprar uma mesa. Então, você, pelo menos, observa essas questões. E embaixo, né, o espaço de baixo é um espaço que dê para você movimentar suas pernas, que você possa fazer essa movimentação, tá? E é uma mesa que, quando você bota esse notebook, você bota esse suporte, você bota o teclado e o mouse, é uma mesa que não fique curta. E isso dá pra gente conseguir visualizar, né? É uma que tem esse espaço para compreender todos esses equipamentos que eu te pontuei. Entendeu até aqui?
É meio complexo, mas dá para entender, né? Espero que a galera também esteja entendendo. Tá, mas acho que tá dando, acho que a minha linguagem tá fácil. Tá tranquila, Tá. né? Tá sim. E aí, Super tranquilo. outro detalhezinho importante é quando você chega para a borda dessa mesa, né? Quando a gente chega na borda da mesa, a constituição da mesa, ela não é arredondadinha. Não sei se você observa, mas ela é fininha, uma retinha. E a gente chama ela de quina viva. E essa quina viva, se você não tem ali um quebra-quina, que é isso aqui, né? Um suportezinho, tá? Você acaba que, quando você vai usar lá o teclado, vai usar o mouse, você apoia essa quina, esse braço na quina. Então, imagina a seguinte situação. Faz de conta que meu polegar é a quina e você passa o tempo todo aqui, ó. Então, gera uma compressão nessa região. E essa compressão pode gerar dormência, formigamento na ponta das mãos. Por quê? Porque é uma estrutura rígida sendo apertada, né, aqui nessa região do nosso antebraço, que tem irrigação de nervos e vasos, consequentemente, a gente não vai conseguir sentir, porque vai ter essa quina viva. E o teste para você fazer é você apoiar. Se você sentir que está ficando vermelho, está incomodando, então você deve modificar isso. Então, por isso a necessidade de ter um mousepad, né? Que é para você apoiar essa... Deixa eu mostrar aqui. Tem um mousepadzinho, ó, que você acolchoado, que você possa apoiar, né? O antebraço aqui. E a quina viva. Ah, a quebra-quina, que a minha é essa, tá? Que você coloca aqui, né? O meu é o teclado fica aqui nessa região e aqui fica na borda, justamente para não machucar, tá? Aí, essa é a parte de cima da mesa, tá? São os detalhes que a gente vê em cima da mesa. E aí, quando a gente vem para a cadeira, né? A cadeira, a gente tem 4 modelos que a gente mostrou aí, né? O modelo 1, pelo que eu vi, são ajustáveis, né? O modelo 2 é aquele modelo que é bem pequena, uma cadeira assim, aquele modelo secretária que era usado antigamente, que é em Teresina, é vendido muito, né? Esse modelo... Vou colocar aqui de novo, para o pessoal também ficar acompanhando. Então, o modelo 1, né, por visualização, tá, gente? Eu não posso afirmar porque essa cadeira não tá na minha frente, tá? É pela experiência que eu tenho de visualização e de conhecimento de algumas cadeiras, mas ela não tá aqui, tá? Então, a A, ela tem, né, esse apoio de braço ajustável, daí a importância de simetria entre a mesa, a cadeira e apoio de braço da cadeira. Exatamente, Claudimar. Então, a cadeira A, ela tem um encosto, né, com uma profundidade, uma largura boa. Que é largura e profundidade boa? Ela é tanto comprida, ou seja, né, para cima, quanto ela é larga. Ou seja, tem um espaço aí muito bom para acomodar essa região das costas. Quando a gente fala de braço, esse apoio de braço ele não pode ser fixo. Veja que a cadeira 2 não tem. A cadeira 3 é fixo esse apoio de braço, ou seja, ele não se movimenta, não sobe nem desce. E se eu, salvo me engano, a cadeira 4 gamer também não tem esse apoio de braço ajustável, né? O que favorece muito esse apoio de braço que não é ajustável. As pessoas entram dentro da mesa, né? Isso eu falo porque eu já vi muito. Então, ele pega esse apoio de braço, como a cadeira não chega até e fica na mesma altura da quina da mesa, né? As pessoas entram para dentro da mesa, acho que querem mergulhar lá dentro, então não é interessante. Então, a cadeira, assim, visualmente mais parecida com o ideal é a cadeira A, tá? Por quê? Essa apoio de braço que vocês estão vendo na cadeira A, pretinho aí em cima, ela deve se elevar, tá? E ficar na altura da quina da mesa, paralelo ali, batendo mesmo na altura da mesa. Para quê? Para que esse apoio de braço realmente sirva para quem está digitando. Lembra quando eu falei que quanto mais próximo o teclado estiver da borda da mesa, melhor? Por quê? Porque quando ele estiver mais perto da borda da mesa, esse apoio de braço que está aqui vai servir como uma extensão. Então, com isso, eu vou conseguir digitar sem precisar ficar com meus braços em cima da mesa, certo? A Nayane diz aí que sempre te faz isso. Tira os braços, entra na mesa. Não acredito, Nayane, tu faz isso. Não pode, né? Senão não precisaria ter um apoio de braço. Poderia ser a cadeira B, né? Então, para isso a gente tem um apoio de braço para servir de extensão. E o apoio de braço é tão importante porque tem gente que não tem um espaço suficiente em cima da mesa. Porque o que acontece é que quando muitas pessoas vão fazer móveis planejados, né, ou não tem um conhecimento básico disso,
acabam comprando cadeiras que não têm uma profundidade suficiente. E aí compra uma cadeira com profundidade de 40 centímetros, né? 45, 50 centímetros e não é suficiente. Então, se a pessoa tem um apoio de braços, ele pode estar ajustando uma extensão dessa mesa, para você facilitar e não desenvolver nenhum. Acho que ia dar. A região lombar. Quando a gente vê a nossa região lombar, ela não tem uma curvaturazinha, então a cadeira não pode ser reta. Que é o que acontece, que está acontecendo muito com as pessoas hoje aqui em home office, né? A cadeira fica reta, né? Então ela tem que ter essa curvatura para se acoplar ali nessa região da nossa coluna. O assento também, da mesma forma, ele tem que ter um comprimento bom e tem que ter uma largura boa, porque nós temos diversas e variadas pessoas que têm larguras, ou que têm comprimentos, larguras diferentes, pesos diferentes, constituições físicas diferentes. Então tem que ser uma cadeira que pegue para todo mundo. E a borda da mesa, a borda da cadeira, ela tem que ter essa curva. Por quê? Porque é onde a gente senta, né? E é onde o joelho da gente fica. Então, quando o joelho da gente fica ali, se ele fosse reto, como uma cadeira de mesa de jantar, né? Ia acontecer o quê? Nós iríamos ter uma compressão dessa região. Por isso que ela deve ser acomodada ali com o joelho na região posterior. Ela deve ser arredondada, tá? E o conforto, né? Que a cadeira ela tem que ser confortável, de acordo com as características da pessoa, com o que ela acredita que seja conforto. E o apoio de braço, que precisa realmente ser ajustável. O que acontece na maioria das cadeiras gamers, né? São cadeiras que têm uma profundidade muito boa, são cadeiras que têm essa questão do assento lá atrás, né? Do encosto dessa acomodação da região lombar, tá? Tem um conforto muito bom de assento quando você senta, mas não tem um apoio de braço regulável, é fixo. E aí você não adapta, né, a essa mesa, não senta corretamente na maioria das vezes. Karina, já comprei a cadeira gamer que não tem apoio de braço. Eu não vou fazer investimento para mudar isso, mas pelo menos tenta, né, a questão de estar mais próximo da mesa, né, de tentar evitar posturas ruins, tentar levantar essa mesa para ficar mais próximo da altura, né, dessa cadeira para ficar mais próximo da altura dessa mesa. E a última coisa é sobre a questão das rodinhas, né, que tem que ter os 5 pontos de apoio e deve ser rodas com rodízios, né? Então, essas são as características de um posto de home office que seja bom para você desenvolver o seu trabalho. E aí, o que falta é você saber das pausas, porque assim, não adianta você ter uma cadeira extremamente confortável, não adianta você ter um computador com todos os ajustes em cima da mesa, você ter espaço, uma mesa fantástica, linda, maravilhosa, ter tudo bom. Se você não respeita o seu corpo, se você não respeita o seu tempo, se você não respeita as suas limitações. Então, é necessário que, principalmente pessoas que trabalham muito com o uso de computador, que usam muito mouse, né? E, inclusive, tem um mouse que eu vou indicar para vocês que são designers. Não sei se vocês vão se adaptar, mas tem um mouse que é fantástico para ajudar por vocês usarem muito, né, o mouse. Tem um mouse bacana, eu vou já falar para vocês. E a questão de respeito, né? A cada 1 hora poder se levantar, né? Fazer uma caminhada, praticar uma atividade física, né? Respeitar realmente o seu tempo e o seu limite, porque não adianta eu ter uma cadeira tudo confortável se eu passo essa postura por longos períodos, porque o ideal é você ter um posto de home office confortável, ter um posto de home office adequado e você fazer variações da postura em pé para a postura sentada. Entenderem aquele posto de trabalho em pé, que está justo, você pode ficar em pé e pode trabalhar sentado. A gente não tem muito isso aqui, infelizmente, mas isso vai mudando aos poucos. A nível de Piauí, que eu falo. Karina? Né? Oi. Tá falhando aí para ti ou não? Não. Tá falhando tá, pra você? tá tudo ok para vocês, pessoal? Porque tua tela para mim aqui tá falhando. Não, para mim não, tá ok. Mas eu tô ouvindo bacana, continua. Ah, certo. Então, assim, é respeitar os limites, saber o tempo. Quando for iniciar a jornada de trabalho, acordar pela manhã e se vestir como se estivesse indo trabalhar.
porque o cérebro da gente vai entender isso, apesar da gente achar que não. Evitar que você fique perto de sofá, fique perto de cama, porque senão isso gera também essa associação que aquele local... Isso é interessante, porque eu tive que mudar. Eu estava com as minhas coisas no quarto, eu tive que sair, porque me gerava realmente... Na verdade, era para ser um conforto, mas gerava um desconforto, né? Por conta dessa troca mentalmente em relação a isso, né? Gera associação, né? E aí outra coisa também é estipular horário de entrada, horário de almoço, horário de saída. Sentiu vontade de ir ao banheiro, vai ao banheiro, se levanta, se movimenta, tá? O ideal é que seja a cada 1 hora você está se levantando, fazendo uma movimentação, ir até o banheiro, ou ir até a cozinha, beber uma água, assistir qualquer coisa, mas que evite estar naquela postura ali. Porque isso facilita tanto para a produtividade, quanto para a questão física, também quanto para a questão cognitiva, né? Quando você sai um pouco ali daquele ponto, daquela visualização constante da tela do computador, isso faz com que você renove um pouco, né, essa questão e volte mais focado. Então, basicamente são essas modificações. Evitar, né, se possível, trazer mais luz natural, evitar as luzes artificiais, estar num local que seja ventilado, né, que seja agradável. Uso também da questão de telefones, né? Se for WhatsApp, possivelmente evita usar o telefone aqui, usa o WhatsApp web, né? Uso de fone de ouvido, se possível, usar o fone concha, né? Para evitar que você passe ali toda aquela jornada de trabalho no telefone. Usa um headset Bluetooth, daqueles que você pode fazer alternância de um lado para o outro, né? Se faz muitas ligações, faz isso, porque é melhor do que usar o próprio telefone. Então, é você começar a respeitar o seu limite, né? E respeitar as características que tem naquele local e adaptar, né? Se é uma cadeira da cozinha, pega um travesseiro seu que não seja muito grande, que não fique muito fofo, né? Muito pra frente. Não, pega uma caixa e enche de coisas dentro para não afundar e apoia o pezinho no chão. Então, assim, basicamente são essas recomendações que a gente faz para poder ter um trabalho mais assertivo e com mais qualidade e evitar as dores, tá? E te digo mais, viu? Você tá no ponto de fazer uma consultoria comigo para resolver esses seus problemas aí, né? Para resolver esses seus problemas aí. Esse negócio aí tá ficando Vamos conversar, vamos ver. Eu mulher. Obrigada. Depois a gente compartilha mais sobre isso. Então, Karina, eu acho interessante essa conversa, né? É algo que não é falado, né, para nós. Na verdade, a gente só busca mesmo quando está nas últimas, né? E a gente podia muito bem prevenir isso, né? Prevenir mesmo. Então, eu sofri muito, não porque eu quero comprar uma cadeira bacana, condições mesmo, e eu entendo, eu acho que eu até comentei isso com você, porque tem público que não entende, que não tem condições de comprar uma cadeira melhor, né, e tudo. Teve um até que brincou comigo, eu uso a minha rede. Bem baixo. Eu uso a cadeira, aquela cadeira de plástico, né? Eu uso a cadeira da minha cozinha, então, tipo assim, tentar, como você falou, né? Porque eu vejo, por exemplo, por experiência minha mesmo, muitas vezes eu usei, de fato, a cadeira de estar, a sala de estar da minha casa. Mas eu tinha que colocar a almofada, eu tinha que colocar não sei o quê, enfim, aí eu deitava 5 minutos, aí levantava de novo, entendeu? Então, verdade, é algo que eu acho que é pouco comentado, né? E aí isso veio, como eu disse no início da live, pessoal, isso veio me despertando, por quê? Porque eu senti muito mais dores agora, né? O que era para ser o contrário, né? Por eu estar em casa ou alguma coisa do tipo. Mas, né, comecei a sentir muito mais dores. E também, né, essa questão do descanso que você falou. Hoje, qual é a minha estratégia para me poder levantar? Como eu trabalho muito com produção de material impresso, o que eu fiz? Não, pois então agora minha impressora ela fica distante de mim, porque eu vou fazer os testes de impressão. E aí, para mim poder, eu tenho que levantar, eu tenho que ir lá e tudo e tal. Porque se deixar, né, eu passo aqui e vou, entende? Enquanto eu não terminar aquele job, eu não vou parar, eu vou produzir. Então, eu comecei a fazer algumas mudanças.
estrategicamente, né? Estou no meu escritório, vou para casa. Então, de casa, por exemplo, hoje já está tarde, né? Eu vou querer ser assaltada, então eu deixo o notebook aqui, né? Então, já não trabalho mais em casa e evito sentar, eu até compartilhei, né? Uns dias que eu estava sentindo dor, porque eu estava no meu quarto com a mesinha e a cadeira, né, da cozinha. Então, aqueles dias ali para mim, que eu estava levando serviço para casa, piorou um pouquinho. Então, assim, usar dessas estratégias eu acho que faz muito bem para a gente, né? Como um amigo meu também compartilhou, mesmo que compartilhou em relação à cadeira gamer. Ele comprou por estética, né? Mas ele não se adaptou. Ele já se adaptou com a outra, né? Embora você, né, acabou de ver aqui, mas ele se deu bem com aquela cadeira. Então, eu acho que vai muito também da nossa postura, Sim, né? vai muito, então, se para ele se sentiu bem... vai muito do conforto, Rossi. Assim, é saber a percepção da pessoa. Eu não posso simplesmente... É como eu sempre faço nas minhas consultorias. A pessoa, por exemplo, uma pessoa como você, entra em contato comigo para fazer uma consultoria. Aí eu vou avaliar todo o posto de trabalho dela, vou avaliar as questões que ela tem e, se ela quiser, né, por exemplo, ela me passa um orçamento do que ela tem para gastar. Então eu vou atrás daqueles equipamentos que caibam dentro do orçamento dessa pessoa, entendeu? Não é porque a cadeira tem que ser ergonômica que ela tem que ser cara. Nem sempre isso acontece, tá? Às vezes as empresas... Ó, você tá me ouvindo? Nossa. Ou sim, Ah, tá. pode ir. É porque de vez em quando a tela aqui embaça, mas tá dando certo. Tá bom. Eu acredito que o pessoal esteja ouvindo também. Beleza. Então, assim, às vezes querem comprar uma cadeira barata, que essa cadeira barata, ela não serve. Ela vai daqui a uns 3 anos. Tem cadeira que tem uma durabilidade de 4, 5 anos, se você fizer um treinamento adequado, se você mostrar como é que usa, né? Se mostrar que ela é ergonômica. Então, assim, o valor, as pessoas botam muito o valor da ergonomia como valor caro. Então, a gente consegue fazer soluções pequenas, né? Que dá para adaptar o trabalho daquela pessoa de acordo com a necessidade dela, trazendo conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente, sem gastar muito. Então, é muito de, sabe, essa percepção. Essas 7 cadeiras são muito caras. Aí, olha, uma cadeira linda, que é chamada cadeira executiva, que as pessoas veem muito, né? Aquelas cadeiras executivas preta, bonitona. Quando dá 6 meses, a cadeira tá toda para trás, né? Tá toda quebrada. E a pessoa, poxa, eu investi R$ 600 nessa cadeira, ela tá quebrada. Por quê? Foi investido no design e não na necessidade da pessoa que usa ela. Então, não adianta também eu comprar uma cadeira top das galáxias para um trabalhador que ele senta todo errado. Se ele não sabe como sentar, ele vai quebrar. Não é isso? Verdade. Exatamente. E tá me ouvindo direitinho, né? Tô ouvindo. Eu espalhar mais, mas eu acho que o pessoal tá ouvindo também. Tá, então, assim, essa é a ideia, pessoal, né? Em relação a isso, né? Em relação a esse cuidado. E minha preocupação, como eu já disse, né, veio a partir de mim mesmo. Poxa, eu preciso compartilhar isso com os meus amigos, né? Preciso compartilhar isso com os meus parceiros de trabalho. Porque às vezes realmente tem essa dificuldade e às vezes a gente não sabe. Essas dicas que Karina deu hoje, não foi uma consultoria, quem quiser procure, mas ela, dando essas dicas, hoje amanhã você já pode fazer diferente. Né? Amanhã você já pode procurar algo para... eu não tenho condição, como é que chama o negócio da borda da mesa? Quebra-quina. Quebra-quina. Né? Eu não tenho condição de comprar, mas o que eu posso me adaptar aqui? Eu sou muito artesã também, viu? O que eu posso fazer para que eu possa me sentir confortável quanto a isso, né? E aí a questão do mouse, pad, enfim, né? Eu já estava aqui pensando, enquanto eu estava falando da mesa, né? Da altura do notebook, porque eu ainda estou aqui, ó. A tela do notebook tem que ficar bem aqui, né? Segundo você. E a minha tá bem aqui ainda, ó. É baixo. Então,
tá baixo ainda para minha altura, mesmo eu colocando a cadeira lá embaixo. Entende? Então, tipo assim, e é aquela mesa comum de escritório. Então, eu acho que fazer algumas adaptações, eu acredito que eu vou até fazer uns vídeos mostrando como é hoje e o que eu já pensei aqui durante essa live, e fazer adaptações aqui para que eu possa me sentir melhor. Então, tipo assim, eu acho que a gente precisa conversar mais sobre esse assunto dentro das empresas. Né? Fica a dica para quem está aí na live, ou quem vai assistir depois, que trabalha, que tem designers gráficos, que você ama os trabalhos dele, ou sua secretária, ou seja, quem for, é recepcionista, mas que você precisa dar algo bacana para o seu funcionário, seu colaborador, como assim você chamar. Né? Enfim. Eu vou te dizer uma coisa que aconteceu, né? Eu estou desenvolvendo um site, né? E aí o design que eu tinha contratado faz um mês, 2 meses. Ele vendo o meu trabalho no desenvolvimento do site, né? Escrevendo lá, ele digitando e fazendo as coisas, ele parou para pensar assim, nossa, eu tô sentindo tanta dor aqui. Eu não vou te entregar hoje, porque eu tô sentindo dor. Aí ele começou a ler, mas tu trabalha com isso, né? Me dá umas orientações, umas dicas e tal. Aí foi quando eu mandei pra ele aquele e-book que eu te falei, que a gente ia divulgar aqui, né? Da questão do uso da cadeira correta e tal. E aí ele tá se adaptando e diminuindo por conta das orientações que eu fiz. Então, assim, é muito das pessoas não conhecerem, né? As pessoas ainda não sabem que tem uma pessoa que faz isso, que não sabe uma pessoa que atua com isso para cuidar disso, né? A gente sempre olha para o design, é mais bonito. É como eu estou te falando, né? Como eu lhe disse também antes, o design, ele sabe que é ergonomia, muito provável, mas ele não sabe também que isso serve para ele, para bem-estar dele, entende? É como um mentor que eu tenho na área de design, que ele também já mostrou vários momentos, essas questões da cadeira, né? Que ele se decepcionou comprando uma cadeira, ele foi mostrar passo a passo dessa cadeira, ele tá vendo o design. Você tem que se preocupar com isso, tá vendo? Olha, isso aqui é algo que não serve. Um dia desse ele mostrou a questão da cozinha dele, né? Falando, mesmo ele sendo só um designer gráfico, não sendo um arquiteto, um design de ambiente, mas ele foi ali e fez. Aí ele comenta, né, sobre os detalhes também, sobre a questão da ergonomia. Sim. Então, assim, é realmente um assunto, Karina, que não sei se eu estou errada, mas eu acho que precisa ser falado muito, 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 muito mais. Muito. Né? Eu acho que, por ser até extenso, né? As pesquisas que eu fiz dizem que a ergonomia é um assunto bem complexo mesmo, bem extenso. É bem extenso e a gente tem que ver caso a caso, né? Não tem como a gente generalizar dentro da ergonomia. Não existe uma coisa de eu pegar aqui a Roça e a Karine e dizer que as duas vão trabalhar no mesmo lugar, do mesmo jeito. Não tem como. Apesar de ser o mesmo trabalho que foi designado para elas fazerem, não vai ser do mesmo jeito. Cada um tem um feeling, né? Tem uma sensibilidade diferente para aquilo que está sendo desenvolvido. E quando você fala da cozinha, o que acontece aí, né? As cozinhas, quanto mais altas, visualmente falando, né? Quanto mais posicionado, mais alto, melhor é. E aí eu me lembrei agora, falando da história, me lembrei da minha tia. Minha tia mandou fazer uma cozinha planejada para ela. Ela tem 1,50 m. Mais ou menos. Mulher, essa briga é lá em casa. E aí toda vez minha mãe e a gente chegava lá na cozinha e minha tia tentando pegar as coisas em cima e pedindo pra gente pegar, né? Eu então ficando na pontinha do pé, pegar as coisas lá em cima. E aí eu olhei aquilo ali e digo, meu Deus do céu, quem mais usa a cozinha? Quem é? É minha tia. Quem mais precisa dessa cozinha, das coisas posicionadas? É minha tia. Então, a ergonomia, ela é para adaptar a usabilidade daquela pessoa. Então, a gente tem que ver como que ela vai usar para adaptar para ela. Então, assim, se você tem uma prateleira de livros na sua casa, por exemplo, você que trabalha e usa uma prateleira, aqueles livros que você menos usa, eles devem estar mais altos, porque você vai usar eventualmente. E aqueles livros e materiais que você usa cotidianamente devem estar mais próximos de você, numa altura que fique confortável para você pegar. E às vezes a gente organiza para estar esteticamente bonito,
posicionado e não ergonômico. Então, Bela lição. gera modificações no dia a dia. Então, a ergonomia está presente em tudo, desde o momento que você acorda até na hora que você vai trabalhar, como você senta ao dirigir, como você pega um copo, como você bebe uma latinha de refrigerante, a ergonomia está presente. Então, tá em tudo, né? Mas a gente ainda não percebeu isso de uma forma mais efetiva no dia a dia, né? Pois vamos falar mais sobre isso, tá? E designer, Karina, muito obrigada, tá? Por você ter aceitado assim de cara, né? Eu acho que a gente se conheceu lá na ESP, né? E através também da Rosa Witt e da Valdisa, né? Então, muito obrigada mesmo por sua presença. Nós temos aqui minutinhos para acabar. E muito agradecida. Eu acho que realmente é um assunto, vocês precisam ser mais explorados, mais descobertos ainda, mais mostrados ainda, né? A profissão mesmo, ergonomista, né? Ele precisa ser mais expandido. Porque, como eu já disse, nós designers sabemos da ergonomia, mas a gente não sabe o efeito benéfico que pode nos atingir e a gente pode trabalhar com mais produtividade. Sim. Então, assim, muito obrigada mesmo pela sua presença. Aos convidados aí da Karina, muito obrigado também, os alunos, eu acho, né, em relação a suas aulas, né, eu acredito. Então, assim, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. O próximo tema, e já fica o convite, vai ser sobre saúde mental, né, que é com uma psicóloga também, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que também é um assunto, principalmente nessa pandemia, que precisa ser falado, né? Na verdade, a gente vê muitos noticiários, mas a gente precisa conversar, sabe? Expandir isso cada vez mais, não ficar só naquele coxinho, naquela coisa, mas ter um debate, sabe? Uma conversa e que as pessoas possam ouvir e, poxa, eu estou passando por isso e isso vai resolver para mim também. Então, assim, muito obrigado mesmo. E já convido vocês para essa live, né? Eu não sei ainda o dia, porque vai depender muito da psicóloga, ainda tenho que agendar. Mas já está confirmado com ela e provavelmente eu vou estar divulgando e divulgo aí para vocês. E, Karina, mais uma vez, gratidão. Fiquei com espaço para você agradecer, mas está acabando já. Vamos encerrar rapidão, né? Que já está em cima do tempo. Agradecer, né, pelo convite, né, pela sua percepção de necessidade, né, da área do design, precisar e conhecer um pouco mais sobre essa área da ergonomia, né, conhecer como trabalhar melhor, né, com mais saúde, mais conforto, mais segurança. E agradecer tanto as pessoas do seu Instagram que entraram para nos prestigiar, como meus amigos aqui que entraram, bateram palminhas aqui pra gente. Então, Nayane, Natália, Débora, o Vonei entrou, Dai, deixa eu ver quem mais aqui, que eu vi, Claudimar também que fez belas pontuações. Então, muito obrigada, gente, pela participação. E é isso, então, vamos dar um tchauzinho, né? Espero que você tenha gostado. Olha, pessoal, tem um e-book da Karina com dicas, tá bom? Sim. Eu acredito que os alunos dela devem receber muitas dicas. Vou aqui convidar agora os meus amigos aí a acessarem lá no Insta da Karina, né? Baixar, tem os links lá e tem o e-book, ela dando dicas em relação à cadeira. Eu também vou colocar alguns trechos lá no Insta para estar também divulgando isso, que eu acho que mais designers precisam conhecer esse material. Então, você pode ter acesso a esse material lá, tá bom? E qualquer coisa, procurem também a Karina, que eu acho que eu vou precisar dela agora. Vamos tirar uma foto, vamos tirar um print. Vamos tirar um print. Vamos lá. Posso tirar? Pode. Peraí, bugou aqui meu celular. Vai. Pronto, deu certo. Aí tu me manda depois. Marca. Porque aqui não dá, não. Tem que ter o... Agora eu vou. Pois, segurando esse celular. Karina. Vou ali correr pra pegar o pequenininho na creche. Até mais, minha linda. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.